chamou a atenção da diretoria, presidente e tal, para resolver. Aproveitou a deixa, está todo mundo reclamando, vai lá o Renato para falar. Eu avisei, né? Eu avisei. Hora do André Kfouri agora e o nosso papo aí sobre seleção argentina nesse futebol na veia. ESPN nas Américas. Ao vivo do Sheraton Grand Hill. Parte do portfólio de hotéis do Marriott Bonvoy. André Kfouri com o Pedro Wolff a partir de agora para a gente falar sobre seleção argentina. E André Kfouri, Renato Gaúcho aí no melhor estilo. Eu te disse. Tudo bem? Tudo bem, William? Um abraço a você, boa noite, aos amigos aí no estúdio. Grande abraço aos fãs de esporte que acompanham o futebol na veia. Estamos ao vivo para falar de Copa América, recebendo mais uma vez o Pedro Wolff, nosso companheiro da ESPN Deportes. Pedro Wolff, argentino, vai nos ajudar a entender um pouco melhor a situação da Argentina na Copa América. Evidentemente, vamos também tratar dessa crítica do Messi ao gramado. Mas, William, fazia tempo que a gente não via o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, com os seus óculos escuros que são tão famosos. Ele estava ali num visual um pouco disfarçado de boné e óculos, mas a mensagem que ele deixou não é nova, de críticas ao estado do gramado da Arena do Grêmio, onde ele manda os jogos como treinador do time. É uma situação que afeta muito mais ao Renato e aos jogadores do Grêmio do que a quaisquer outros profissionais do futebol, Messi incluído. A questão é, no momento em que o melhor jogador do mundo vem ao Brasil com a seleção argentina e faz críticas aos gramados, porque o Messi não falou apenas da Arena do Grêmio. A Argentina jogou no Mineirão, na Fonte Nova e na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E o Messi disse, todos estão ruins. Todos. Então essa é uma preocupação, ou pelo menos deveria ser uma preocupação do comitê organizador, da CBF, por que não? Porque o torneio está sendo disputado em gramados que não estão à altura, não só de uma Copa América, a gente vem dizendo isso há algum tempo. O futebol brasileiro é disputado todas as semanas nesses gramados, exatamente nesses. E a situação não é boa para ninguém. Pedro, como você enxerga a declaração do Messi? É claro que nessas horas alguém sempre dirá, mas é porque a Argentina está mal, é porque ele errou uma finalização que não é do seu costume errar, errou muito, aliás, no jogo contra o Catar, mas dá para ver no replay, a bola sobe. Se a bola não subisse, provavelmente seria gol. É uma situação a mais para a Argentina se preocupar nesse torneio. Sí, Boa noite. Primero, buenas noches a todos. Sí, es una preocupación extra, pero el césped del campo está mal para todos. También eso hay que hablar. Cavani dijo en una conferencia de prensa para Uruguay, nosotros jugábamos en campos mucho peores. Que agora começa outro torneio, jogos, os próximos, não se pode errar. A Argentina crece nessas situações. Bueno, Messi en las conferencias de prensa por partido dijo, nos dieron una vida más, ahora hay que saber aprovecharla. No jugó bien la selección, sigue sin encontrar un funcionamiento. Me pone contento que el entrenador entienda que Messi necesita dos referencias adelante, que se siga utilizando jugadores de buen pie en la mitad de la cancha, pero me parece que todavía no le encuentran la idea a lo que quieren jugar. Si los jugadores de abajo van de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, y no encuentran qué hacer con la pelota y después sale una pelota larga para los delanteros, no hay una idea de juego. O si esa es la idea, seguramente va a terminar sendo muy mal. Ainda sobre os gramados, para devolver aí o comando para vocês, incluir o Pedro na conversa, Oscar Tabares, treinador do Uruguai, também foi perguntado sobre esse tema em entrevista coletiva e ele deu uma resposta que é óbvia, mas ao mesmo tempo é interessante. Ele disse, não estão bem, algo assim, não estão bem realmente os gramados, mas esse é o país onde mais se joga no mundo. O calendário é uma loucura no Brasil e não há como os campos se sustentarem em boas condições. O fato é que a propaganda não é muito boa para os gramados da Copa América, amigos. De fato, André Kfouri, muitas reclamações. A gente está falando da Arena Grêmio, reclamações em Salvador também.
e isso tem atrapalhado. Eu tenho uma pergunta para o nosso companheiro, que é a seguinte. No meu tempo, falar de Argentina e Venezuela, a questão não era quem é o favorito, quem está melhor, era de quanto a Argentina ia ganhar. É a mesma situação do Brasil. Venezuela, de quanto vai ser? Vai ser goleada, não vai ser goleada, vai ser uma super goleada, não vai. É o adversário da Argentina nas quartas de final. Mediante o que a gente viu da Argentina até aqui e o que a gente viu da Venezuela, é uma loucura dizer que a Venezuela tem um certo favoritismo, Pedro? No es una locura porque en los últimos 10 años la selección argentina con Venezuela se cortó eso de... Habían jugado hasta el 2011 25 partidos y había ganado Argentina 25. A partir de un triunfo de Venezuela en la Copa, en la eliminación del Mundial del 2010, gana el primer partido Venezuela y a partir de eso, en los últimos 3, Venezuela ganó el último y los anteriores 2 lo empató. O sea, si Venezuela le llega a ganar a Argentina, no nos tiene que sorprender a ninguno, porque realmente está haciendo un proyecto y lo está llevando a cabo hacia adelante y Argentina no tiene ningún proyecto. Tenemos a Messi y nos aferramos a que Messi tenga una buena tarde y que pueda acompañar a algún delantero más al número 10, pero no nos sorprenda si Venezuela nos hace un buen partido, nos lleva a empatar hasta el final o hasta si le puede llegar a ganar a Argentina. Esse período do Scaloni é marcado por mudanças de formação frequentes. Ele não repetiu até hoje um time. Alguma possibilidade disso acontecer? Você veria como bom se ele... gostei do time contra o Catar, embora houvesse defeitos, claro, mas pelo menos a sequência desses jogadores em campo. Ojalá que pueda repetir el equipo. Me parece que va a tener que variar en la mitad de la cancha si es que es inteligente a la hora de enfrentar una selección que se hizo muy fuerte, sobre todo en ese sector del campo de juego. Sí. Si perdés la mitad de la cancha, generalmente terminás perdiendo la pelota, y si perdés la pelota, perdés el partido. Argentina tiene buenos jugadores de muy buen pie, pero no tiene retroceso. Y hay que ver si repite los 11. Paredes seguramente va a jugar. De Paul jugó un buen partido y a Lo Celso no creo que lo saque, pero si él quiere recuperación, seguramente el que va a salir va a ser Lo Celso. William? Eu tenho pergunta para o Pedro. Pedro, boa noite. O que você acha que vai acontecer com a seleção da Argentina depois da Copa América? Vai ser contratado um novo diretor técnico? Qual a tendência depois dessa participação tão confusa, né? Que pode acabar a qualquer momento? Es una muy buena pregunta que no sé si tengo respuesta. Lo que sí me dijeron es que Scaloni, por más que gane en la Copa América, no va a continuar. El problema es a quién van a traer, porque hay algunos nombres, pero ninguno en concreto. El presidente de la Federación Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino, no habló con nadie y con los pocos que habló le dijeron que no. Entonces, no sé a quién va a traer para dirigir a una selección argentina que ya hace varios años no tiene ningún proyecto serio pensando de acá a un futuro lejano. No hablo del Mundial de Qatar, me parece que Argentina tiene que pensar más allá del Mundial de Qatar. Gallardo foi mencionado, assim, de maneira muito, né, talvez até irresponsável, porque não existe nenhuma base, mas, sim, seria um nome óbvio se houvesse uma boa relação entre o River Plate y a Asociación Argentina de Fútbol. Sí, pero el presidente de la Asociación Argentina no tiene relación ninguna con Gallardo. Es más, te diría que se llevan muy mal. Certo. Y porque él tiene muy buena relación con el presidente de River y el presidente de River también tiene una muy mala relación con el presidente de la AFA. Gallardo sería el hombre indicado para agarrar a la selección argentina. Se habló en el último tiempo, en los últimos días, de Gabriel Heinz, el hombre que está en Vélez. Sería una buena apuesta. Realmente lo hizo muy bien en los equipos en donde estuvo dirigiendo. Pero el hombre hoy en día sería Gallardo o Simeone. No creo que salga
no debería salir de esos dos. Sí, seguramente va a terminar saliendo porque ellos dos no van a querer agarrar. Muitíssimas graças. Un placer, ¿eh? Obrigado, Pedro. Pedro Wolfer, disse ESPN Deportes. O Pedro é da ESPN Sur, está aqui com todos nós, mas o Pedro está baseado em Buenos Aires, faz parte da equipe da ESPN Sur na Argentina. Estamos devolvendo o Futebol na Veia, o estúdio em São Paulo. Seguimos aqui no Rio de Janeiro. Amanhã, 2 participações novamente no ESPN Bom Dia, a partir das 10 da manhã. E de novo à noite no Futebol na Veia, a partir das 8 da noite. Um abraço a todos aí em São Paulo. Boa sequência de programa, William. Valeu, André. Obrigado. Um abraço para vocês aí também. Lembrando ao Fã de Esportes, hein? Daqui a pouquinho, São Paulo será assunto nesse programa, porque, como diria a música, né? Tu barca tiene que partir. Não é assim, ô Breila? Você que gosta? Afinado. Né? Não, afinado, longe disso. Melhor ficar aqui no meu cantinho, que tá melhor assim. Vamos pro intervalo e também tem um É Rapidinho hoje, hein? A estreia do Breiler no É Rapidinho. Você conhece o quadro? Você conhece o quadro? Não é? Vamos ver como vai sair o Breiler hoje, né? Rapidinho. Como é que é? Terrorismo. Segura aí que a gente volta. Será que o gongo vai tocar pro Breiler Pires hoje? Será? Sim ou não? A gente volta já já. Todos contra o relógio, agora é rapidinho, hein? Atenção, peraí. Deixa eu te explicar. O negócio é o seguinte. Diga-me. Começa todas com Né? ele. É sempre... Começa todas... O negócio é o seguinte. Vou lançar um tema ali, tem uma pergunta. Você tem 30 segundos para responder essa pergunta, tá? Que você pense em seus argumentos. Que nem debate político ali. Exatamente. A diferença é que tem um gongo, né? Aquela... Escutou? Não tem aquela coisa, seu tempo acabou, candidato, aquela coisa polida. Não, é um gongo mesmo. O gongo acabou. Põe um gongo de novo pro Breiler aí. Coisa meio É o oriental. Alex Tseng. É o Alex Tseng. Exatamente. Aquela roupinha. Isso, só ele tem habilidade para gongar. Escondido aí em algum local. Existe uma técnica para gongar. Por uma câmera lá. Exatamente. Vamos colocar. Qualquer dia a gente mostra o Alex Tseng gongando. Entendeu? Sim. Tá tranquilo? Tem tema. Eu vou passar os temas. Vou passar os temas, né, gente? Como? Hoje são só 3 temas. 3 temas. Só 3 Eu temas. posso escolher. Não, você não vai escolher nada. Tem direito a escolher nada. Mal chegou, ele já quer escolher. Não. Tem direito a nada, Você vai só participar de responder. todos. São temas triviais sobre a vida. Isso, filosofia, né? Santiago de Compostela, essas coisas. Vou entendeu? Isso, vai, imagina. Vamos começar com o nosso primeiro tema. Viu que esse Breiler tá folgado, né? E o tema é Guerreiro. Vamos lá? Si yo me siento cómodo de jugar como 9 único, solo en la parte adelante, a mí no me causa ninguna diferencia jugar solo o acompañado. Eso ya depende de lo que me pida el profe. Yo trato de acomodarme a lo que el profe quiere, a lo que el profe pide y conforme mis compañeros también se sientan mejor. Ahí ya lo define el profe. Muito bem. Guerreiro que está na próxima fase da Copa América, certo? Então tá bom, Breiler. A câmera vai te buscar, tá? Vai fechar em você. Qual é a câmera aqui do Breiler? Preparar todo momento aqui a 2, está aqui em você. O tempo tá na tela, 30 segundos. A pergunta é, o Guerreiro seria titular na seleção brasileira ou na seleção argentina? Roda aí. Vai, garoto, brilha. Olha, o Guerreiro é o maior artilheiro da história da seleção peruana. Um jogador, gosto muito do estilo, brigador, pela raça, pela entrega, identificação que ele tem com os clubes por onde ele passa, dedicação à camisa. E acho que tecnicamente é um jogador, um centroavante fantástico. E pela escassez de jogadores como ele no mercado, acho que se encaixaria na seleção argentina, principalmente na seleção brasileira também, certamente. Dá-lhe gongo no Breiler. É isso? É isso. Essa é a gongada. Entendeu? É para você ir aquecendo. Gosto do Guerreiro. Geralmente as pessoas são gongadas de primeira. Acontece muito. Tem exceções, mas você não fugiu à regra.
Entendeu o negócio? Entendeu o espírito do negócio? Gostei, peguei. Gostou do gongo? Na próxima eu vou estar mais Isso. ligeiro. Vai ter próxima. Imaginando o Alex Seng lá atrás. Com a roupinha. Com aquela roupinha tocando gongo, né? Que cena bizarra, né? O Fã de Esporte tinha que ver isso, você tem que trazer essa imagem. Nós vamos fazer isso. Pode tá? falar que o Alex revelar isso, nem não mostra pra ninguém. Isso é televisão, cara. Vamos mostrar. Vocês têm direito de acompanhar. Vamos fazer uma matéria sobre isso, Mauro. Sobre isso. Porque eu acho que não só aqui, os outros programas merecem desfrutar disso também, não é verdade? Mauro, responda essa pergunta maldita, né? Rapidinho. Vai lá. Fechando no Mauro, 30 segundos. Vai lá. Não, acho que não seria na Argentina, porque ele não é melhor que o Lautaro Martínez, não é melhor que o Agüero. Ele é melhor do que o Matias Soares, que não joga nada, está lá, sei lá por quê, convocado. Um bonde. E no Brasil, acho também que não seria titular, não. Talvez fosse convocado, mas acho que não seria titular, não. Como o Fred não é titular, Sim. por exemplo, que é mais goleador que ele. Perfeito, ó. Ainda ficou com sobra de 8 segundos. Entendeu, Breila? Vamos lá. Fábio Luciano. Sim. Você agora, hein? Cuidado com o gongo. 30 segundos para o Fábio Luciano. Responda, meu filho. Eu gosto muito do Guerreiro, é um jogador que foi importante em clubes do Brasil, título mundial do Corinthians, no Internacional, no Flamengo, mas eu acho que no momento ele não seria titular, nem da seleção brasileira. Eu acho que os que estão lá têm mais capacidade do que ele, são mais jovens até do que ele, pensando a longo prazo, e na Argentina também não. Acho que ele não tem melhores condições, de repente, do que o Agüero, né? Ele mesmo colocou que gosta de jogar de 9, eu acho que não é melhor que o Agüero. Nossa! Cara, que eu ia dar uma aprofundada, mas travei. Não tô enxergando direito ali, eu vi 1 segundo ali, eu travei. Parou, né? Tá bom, mas valeu. Com 1 segundo faltando, quase. Próximo assunto, Corinthians, Carille. Vamos ver a tela aí. Vamos lá? Seguinte, o técnico quer alguns reforços pontuais para o Corinthians, tá? Um meia armador e um atacante que atua pelo lado. Quem que ele tem como meia armador no time? São os meias armadores do time. O Sornosa, o Jadson Regis e o Matheus Vital, que também joga na função de atacante pelo lado. Como só atacantes pelo lado, ele tem o Wagner Love, o Cleison e o Pedrinho. Tá? São as opções, mas ele quer essas 2 contratações aí. Pergunta, eu vou começar de novo pelo Breila. E não tá contando o Everaldo, né? Quê? Tem o Everaldo também. Boa, tem o Everaldo também. Foi bem agora. De novo no Breiler, calma, respira fundo. Primeira vez é assim mesmo, tem mais uma tentativa. A vida é assim, a gente tem sempre uma segunda chance. Né? Firme e forte, mas 30 segundos vai gongar. Não, vai tomar o gongo do Tseng, hein? Vai ser em 15. Mas também não vai responder o sim, não e... Não, dá argumentação, tá bom? Confio em você. Vamos lá, bora. 30 segundos pro Breiler. Cuidado com o gongo. Alex Tseng gostou de você. Vai lá, Corinthians precisa de mais reforços? Precisa de reforços, concordo com o Carille, especialmente na armação. Vejo que o Corinthians tem deficiência pelo não encaixe do Jadson. O Matheus Vital jogando ali também não conseguiu apresentar muita coisa. Sornosa joga muito distante do ataque, então precisa desse jogador que tenha capacidade de criar e seja efetivo chegando no ataque. Muito bem, Breiler, muito bem. Foi bem demais. Evoluiu. Falei, ó. Todo mundo tem direito a uma segunda chance. Mas fiquei com vontade de ouvir o gongo do Tseng de novo. Eu quase estourei ali de propósito. No final, se você quiser, a gente toca de novo. Pronto, o Tseng está aí à disposição. É só para explicar, até para o Mauro, essa gongada é ao vivo. O Tseng está nesse momento, escondido aqui, né? A gente não gravou. Essa gongada é ao vivo. Vestido a caráter. Vestido a caráter. Fábio Luciano. Sim. Você agora. O Corinthians precisa de mais reforços? Vai lá. Eu acho que precisa de reforços. Eu não olharia para o lado do campo. Eu acho que o Corinthians tem jogadores ali que podem fazer essa função. O Breile lembrou bem do Everaldo, né? O Cleison, enfim. O Love pode jogar um pouquinho ali. Eu acho que o Corinthians tem que pensar nesse meio armador, que eu acho que é uma posição que em alguns jogos a gente sente falta, né? De um cara de qualidade, de que imprime um ritmo um pouco melhor. E eu olharia também para a zaga. Eu acho que o Corinthians precisa de um zagueiro ali que consiga ter uma qualidade melhor de saída de jogo. Nossa, de novo 1 segundo. Meu Deus do céu. Tá azeitado, hein, rapaz? Azeitado. Vamos lá, Mauro. 30 segundos para você agora. Precisa de mais reforços esse time do Corinthians? Bora. Quando o Carille voltou, ele não imaginava receber tantos jogadores, né? Recebeu mais jogadores do que imaginava.
É até impressionante como o Corinthians, na situação financeira que se encontra, consegue contratar tantos jogadores. Aliás, renovou o contrato de um deles que tem 27 anos e é do time sub-23, filho de um conselheiro. E nessa confusão toda, eu sinceramente, precisa, mas como é que o Corinthians consegue contratar? Né? Com essa gestão tão diferentona. Chega. Deu. Bastante. Boa. Boa. Última Zé Rapidinho de hoje, vamos nessa. Atenção, o assunto é Angulo. É isso aí. Era a peça que faltava para o Filipão? Mapa de movimentação do Angulo, né? Mais concentrado ali do lado direito do que no esquerdo, mas aparece bem nos dois. Pela esquerda 8, pela direita 8, centralizado 1, como centroavante 3, como segundo atacante uma vez. Aí a movimentação dele na primeira divisão colombiana em 2018, tá bom? Fez 21 jogos o Angulo e tá chegando aí no Palmeiras. Vamos à pergunta, agora eu vou começar de lá para cá, começo pelo Mauro César. Vamos lá? 30 segundos e pergunta na tela. O Angulo pode ser o cara que o Filipão ainda precisava? Vamos lá, Mauro. Bem, ele mudou um pouco a forma do time jogar quando ficou sem jogadores do lado de campo, né? Aqueles que foram contratados não aprovaram. Mas o William vai voltar de lesão, né? E o time encontrou uma outra maneira de atuar sem ter essa dependência desses caras que atuam pelos lados, como o tio Keno lá atrás e tudo mais. Eu acho que só vem para compor elenco no primeiro momento. Não acho que seja um jogador que ele vai fazer a diferença no Palmeiras de maneira alguma. Muito bem. Breler, você agora, hein? Pode fechar aqui no Breler, vamos lá. Responda e vira o jogo, porque tá 1-1. Um pro Gongo, um pra você. Vamos ver agora quem vai ganhar. Virar o jogo? Eu sou sempre a favor do Gongo, então vai enrolar. Olha, não entrega a rapadura, vai, vamos lá. Não, acho que um jogador que pode somar, não vi jogar, acho que deve ser um jogador que se encaixa aí nessa necessidade do elenco de velocidade e profundidade pelos lados. E concordo com o Mauro, o Palmeiras hoje pelo menos não tem essa dependência, não joga tanto pelos lados, conseguiu com o Filipão nessa temporada outras variações e acho que chega para compor o elenco. Parabéns, virou, ganhou do Gongo, 2-1 para você. Eu vou assinar. Vai lá, Fábio. Assina embaixo. Assina embaixo é ótimo. Eu acho que é isso, acho que é mais uma opção que o Filipão vai ter. Não é um jogador que veio para, a princípio, para colocar a camisa titular, como veio o Goulart na época, que era um cara que você tinha como referência ali base, que seria titular do Palmeiras. Mas é um jogador de movimentação, a gente já viu o gráfico dele ali, o calor, né? E é um jogador que gosta de se movimentar pelas duas beiradas do campo, enfim. O Palmeiras é um time muito bem estruturado, é um time muito bem treinado, é um time que tem muita confiança, então o jogador que chega vai ser muito bem... Gol, Fábio. Você flertou com o perigo 2 vezes, né? Cedo ou tarde isso ia acontecer. É isso aí, tá bom demais. É o seguinte, a gente vai para o intervalo e no próximo bloco, estou falando aqui o programa inteiro, a barca do São Paulo. E pelos nomes envolvidos, né? E num primeiro momento, alívio na folha salarial, nas despesas, né? Apesar que esse dinheiro aí o São Paulo vai usar para efetivamente contratar outros jogadores. Mas não vai ser fácil, porque são jogadores valor pesado. Por isso que eu não digo que é uma barca, é praticamente um iate, né? Que está indo embora do São Paulo. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no Futebol na Veia. Segura aí. Voltamos. Tem alguns vídeos aí do pessoal participando no WhatsApp, no 11 955300960. Vamos lá? 2 vídeos de fãs de esportes aí. Vamos nessa. Bom dia, Futebol na Veia. Vim aqui para falar do assunto do Van Gaal, do Messi e do Neymar. Do Neymar, eu concordo um pouco, porque ele é cheio de polêmica, ele gosta de jogar mais sozinho, é fominha bastante, mas eu acho que o que ele falou do Messi é brincadeira. O Messi joga demais, ele joga pro time, ele é coletivo, então o que o Van Gaal falou pra mim não tem nada a ver, mas o do Neymar sim. Mas enfim, é só isso. Valeu, obrigado. Tá vendo, Van Gaal? Até quem nasceu outro dia sabe mais que você, né? Já entendeu o negócio, né? Isso aí. Já entendeu. Sendo cornetado até porque nasceu outro dia aí, viu, Van Gaal? Tá vendo só? Obrigado pela participação, viu? Mandou bem, garoto. Mandou bem, é isso aí. Vamos lá, tem mais um vídeo. Pessoal, sou o Ney de Manaus, Amazonas. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Acho que o Neymar, tudo bem, até recebo as críticas. Mas o Messi também, cara.
É bom, bom jogador, craque. Extraterrestre? Menos. Eu acho que o Messi fora do Barcelona é a mesma coisa que ele é na Argentina. Tira o Messi do Barcelona pra gente ver quem é ele mesmo. Não saiu de lá até hoje. Um abraço. Tem muita gente que faz esse questionamento também. Tira o Messi do Barcelona, vamos ver ele em outro time. E aí, na comparativa, tá vendo? O Cristiano Ronaldo jogou no United, jogou na Juventus, jogou no Real Madrid, sempre protagonista e tal. Tem essa discussão que não vai dar tempo de entrar agora, mas legal a participação do Fã de Esportes. Obrigado. O que a gente vai falar agora é sobre a barca do São Paulo, a barca tricolor. Com cara de iate, né? Vamos dar uma olhadinha na tela? Quem é que está saindo? Estão liberados para negociar. Bruno Pérez, a gente já sabia, né? 8 jogos em 2019. Jusilei, a gente já imaginava também. 7 jogos em 2019. Nenê, esse quando o Cuca chegou, se encantou, conversou, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E agora vai. 16 jogos em 2019. E o Birubiru, tem gente que nem lembra que o Birubiru foi contratado pelo Botafogo. Botafogo. Tá indo pro Botafogo. Atacante, 2 jogos em 2019. E aí, no detalhe, né, já rescindiu o contrato, né? Eu posso estar enganado aqui, o Birubiru apareceu no Fluminense, né? Fluminense, na base do Fluminense. Eu lembro que eu narrei gol do Birubiru no começou bem, Sub-20, saiu do Brasil, voltou Isso. do São Paulo. Hoje à tarde estava acertando com o Botafogo. Não sei se já acertou oficialmente, mas está encaminhado para o Botafogo. Mais um jogador que o São Paulo vai presente ao Botafogo. Para o Diego Botafogo, Souza, né? agora é Birubiru. Só falta ir lá e dar certo também. E resolver lá. Tá bom nele. Pois é. Desses 4 da barca, tá todo mundo bem aí para sair ou você acha que alguém merecia de repente ficar, valeria pelo elenco, Mauro? Quanto eles custam, né? Dificilmente São Paulo vai encontrar clubes interessados em... 3 ali custam Nenê e alto. Jusilei são jogadores que custam caro. E estão embaixo, especialmente o Jusilei. Acho que é provável que São Paulo tenha que pagar parte do salário. Esse é o problema. Vai aparecer, falou, paga uma parte e tal. E o Nenê participou bem do último jogo do São Paulo, que foi contra o Atlético, a jogada do gol do Pato, Foi um sim, passe dele. no 1-1. Foi um passe dele. Ele entrou e já participou da jogada. Eu acho que aí está na cara que eles querem reduzir folha de pagamento. Mas será que vão reduzir tanto assim? Vai depender do que vai ser, o que o mercado vai dizer. Agora, jogadores embaixo que fizeram contratos em alta, dificilmente um clube vai se submeter a pagar a mesma coisa. Então é provável que apareçam interessados falando, a Nenê quer jogar aqui, quanto custa? Tanto, isso eu não pago. São Paulo, paga 50% aí. Corinthians tem vários assim, Flamengo tem, São Paulo também deve ter. Acho que o Corinthians é o que mais tem jogadores emprestados assim. Tem bastante mesmo. Aliás, saiu até uma lista aí, precisa até rever essa lista de jogadores do Corinthians que estão emprestados e tal, sobre várias condições, né? Sob várias condições. Mas ao mesmo tempo, assim, aí você talvez queira também mudar um pouco o ambiente ali, né? Que alguns caras que estão ali sem jogar ou jogando pouco não convivam mais. Pode ser também isso, além da questão econômica, né? Às vezes um jogador, né, que está insatisfeito ali no grupo, é melhor não ter o cara ali e seguir a vida dele em outro lugar. Sim. Tem esse aspecto. Pode ser bom dependendo do que estiver acontecendo. Sim. Mas eu acho que, assim, os 4 ali, o único que ainda estava sendo mais ou menos útil era o Nenê, eventualmente, como eu citei nesse último lance dele. Agora, Acho que o Cuca pensa um pouco com relação a isso, sim. De você, de repente, não contar com os caras como titulares e como, por exemplo, assim, o Jusilei e o Nenê, que são jogadores grandes, né? A preocupação de como é que ele vai levar isso no dia a dia, sabe? Os caras vão, sei lá, com relação a trabalho, né? É difícil você manter caras assim dentro do elenco sem estarem jogando direto, né? Pelo tamanho que eles já têm dentro do futebol. Assim, essa palavra barca aí eu tenho meio, assim, eu já passei por isso. Você já teve numa barca? Eu já tive no Corinthians. Como é que é? Como é que é fazer assim, parte da barca? É terrível, né, meu? É uma incógnita mesmo que vai acontecer de futuro, assim, né? Porque, né, eu achei que eu ficaria um pouco rotulado com relação a isso, mas graças a Deus não foi isso que aconteceu, né? Para minha carreira foi muito bom, assim. Porque eu saio do Corinthians, eu vou para o Inter, né? E aí eu faço um bom trabalho no Inter com o Parreira, depois volto com o Parreira para o Corinthians. E me ensinou também, eu era um cara, assim, eu ia jogar na zaga, William, eu era, assim, eu meio bonzinho, sabe? Assim, no dia a dia, no trato, às vezes até meio bobo em algumas coisas, e isso serviu para eu realmente abrir o olho mesmo, né? Que eu tinha que tomar frente de algumas coisas, para mim, da minha vida, da minha carreira. E para mim foi muito bom, assim, foi um aprendizado gigantesco. E eu também não tinha uma boa relação com o Vanderlei no dia a dia, né? Então, assim, era uma coisa que ia ficar meio que insustentável já, se não fosse naquele momento, seria um pouco mais para frente.
Mas, assim, eu acho que teriam outras formas de se conduzir isso, né? Do que você colocar o jogador assim no mercado, não quero mais, né? De repente continuar trabalhando e buscando clubes, né? Porque são jogadores que têm mercado, né? Se você meio que nos bastidores ali, o empresário está ali para isso, na verdade, né? Você chamar o empresário, né? A gente teve uma parada longa e se você já planeja isso há um tempo, você pode, né? Falar, ó, acho que dá uma aceleradinha nas coisas aí, né? Se aparecer algum clube interessado, a gente não vai criar dificuldade. Mas o clube já botar isso, a gente não quer mais e vai, sei lá, e treinar separado, tá liberado para negociar, para o jogador nunca é bom. Se não rolar a negociação, então, e como é que eles o cara vão voltar, eles ficam no clube, então, vão treinar separado, isso o clube terrível, vai. Até porque eles têm contrato, Sim, então claro, eles vão treinar, evidentemente, separado e tudo. Claro. Mas, assim, não há a mínima possibilidade, pelo que eu entendi, pelo que a gente tem de informação, não deu certo, vamos reaproveitar. Sim. Na cabeça do Cuca, isso não passa. Sim. Então, se esses jogadores não forem negociados, o São Paulo não vai ter que continuar arcando com salários altos, vai ter nem o alívio de 50% ou 40%, já lá quanto for, vai continuar arcando com salários altos e esses caras não vão ser aproveitados pelo Cuca. Sim. Não vão ser aproveitados mesmo. O que eu falo até com relação a isso, porque assim, mas são jogadores que têm mercado, né? Que nem o Mauro colocou, o salário é alto, de repente você vai ter que fazer uma conjunção ali para pagamento, entendeu? Mas assim, quando eu saí do Corinthians, eu saí de manhã, eu estava empregado à tarde já, né? Então assim, não precisava o Corinthians ter colocado, né, dessa forma, né? Se o Corinthians falasse assim, né, se falasse pro meu empresário, por exemplo, na época, ó, a gente não quer mais contar com o Fábio, eu saí de manhã, né, eu saí do CT lá de Itaquera, né, de treinamento de manhã, e às 5 horas eu estava empregado no Inter já. Então, parece que o clube quer te deixar esse rótulo mesmo. Na época eu me sentia assim, né? Não tinha necessidade desse rótulo, né? Ah, tô mandando embora. E ainda mais sem dar explicação, tá mandando embora por quê, né? Entendeu? Até porque a gente tinha sido campeão. Enfim, eu acho que o jogador de futebol merece mais respeito, assim. Eu acho que são caras que podem ter mercado rapidamente. E se você coloca uma situação dessa aí, automaticamente, você vai ter que escutar coisas lá embaixo também, né? Com relação à negociação, porque, pô, você não quer, meu. Você tá jogando ele fora, você vai querer o quê? Vai ter que escutar. Uma negociação. Não é negociação, a negociação fica para quem quer levar. Eu acho que com relação à qualidade, acho que o Nenê teria um pouco mais de espaço. Acho que o Nenê é um cara que pode ser importante para o time, mas aí pode ser que pese um pouco o salário alto, enfim, a utilização pelo Cuca. O Cuca, né, está procurando trabalhar com jogadores jovens também, mas eu acho que tem outras formas de serem conduzidos. Quando você coloca uma barca assim, aí você percebe que realmente o planejamento, sabe, o trabalho lá atrás foi feito de uma forma equivocada, né? O bom seria se os jogadores permanecessem, se você escolhesse bem, analisasse muito bem as suas contratações e que eles permanecessem pelo tempo devido de contrato e, se não, que você tomasse cuidado também na hora de negociar, até porque é um patrimônio do clube mesmo, né? Sim. Ô, Breiler, você acha que a dificuldade de encaixar esses caras... De novo, Birubiru à parte, o Mauro já falou, tá indo pro Botafogo, é jovem ainda e tudo. Sim. A dificuldade de encaixar esses caras se deve mais por questão salarial, porque ganham muito, ou porque entregam pouco? Tem alguns gargalos aí desses jogadores, né? O Bruno Pérez acho que chegou para ser titular, teve até um início ali que parecia que tomaria conta da posição, mas depois foi muito mal, não conseguiu ter sequência, não conseguiu ali as oportunidades que teve, não correspondeu. E até porque o titular é o Igor Vinícius, não é também um grande craque, um jogador ainda que busca uma afirmação. Então é uma grande decepção o Bruno Pérez no São Paulo. O Jusilei é um jogador que eu vejo muita qualidade, mas que pode entregar mais e vejo talvez até... Fico imaginando um Jusilei com Renato Gaúcho e até parece que o São Paulo tem uma coisa que o jogador desaprende a jogar quando chega no São Paulo. O caso do Jusilei, acho que ele se encaixaria em vários outros times e algum treinador, alguma diretoria conseguiria colocar o Jusilei em forma e fazê-lo repetir aquelas atuações que ele teve no Corinthians, porque é um bom jogador. O que a gente viu do Jusilei jogando no São Paulo não diz que ele é ruim, mas diz que é um jogador que aparentemente falta entregar mais e pode entregar mais e o São Paulo não consegue extrair isso dele. Vejo com o Nenê uma coisa que até acontecia no Vasco. O Nenê não consegue jogar como meio armador e também não consegue fazer a função pelo lado pela falta de intensidade. Então é difícil para um treinador trabalhar com o Nenê, ainda mais tendo no ataque jogadores
que eventualmente não contribuem tanto nessa função de recomposição. Então, acho que são 3 casos aí que mostram um pouco do ambiente e da falta de gestão mesmo de jogador, embora tenha passado lá ex-jogadores que tentaram dar esse suporte e não tem conseguido. E acho que em outros clubes, esses jogadores, o Nenê, por essa dificuldade já da idade, não sei se é problema físico ou da característica dele, mais difícil, mas Bruno Pérez e Jusilei acho que seriam jogadores que talvez num outro ambiente, que não esse do São Paulo, carregado por uma diretoria que já cometeu muitos equívocos no futebol, acho que poderiam ser recuperados num outro contexto. A gente viu o Jusilei muito pesado, né? Parecia, né? Muito Pressão pesado. era essa. Será que dá para recuperar? O Nenê a gente consegue imaginar. De novo, salários à parte, porque evidentemente isso vai ser um peso para quem quiser contratar. Mas dá para recuperar esse Jusilei, ou Mauro, em alguma outra equipe? O Diego Souza também estava pesado, no Botafogo ele está mais fininho. É mesmo. Né? Pode ser. E já com alguns gols importantes. Se for esse já, o né? problema, né? Fez até gol em jogo contra o Vasco. Sim, gol da vitória, claro. Gol da vitória. né? Outro dia deu passe lá pro gol contra o CSA, o Botafogo virou o jogo. Aí tem isso também, né? Se é uma questão só física, o que acontece. Ele está bem desgastado com a torcida também, né? O Jusilei. Sim. Está bem desgastado. Para ele é bom sair. Acho que vai ser bom sair. Agora a questão é para onde? E é isso, é fechar o negócio. Fica mais difícil você negociar porque você já desvalorizou o jogador. Ó, não quero esses caras aqui, ó. Beleza, então vou levar. Mas eu não vou pagar só isso aqui, ó. Mas nisso o São Paulo tem se especializado exato, em desvalorizar o patrimônio, o jogador. Mas o Diego Souza é o mais escandaloso, custou 13 milhões de reais. Aí foi pro Botafogo de graça. Aí, assim, o que surpreende é que o torcedor começa a chiar, barulho de arquibancada, é natural, né? A reação do torcedor. A gente não vê no São